Eu quero perguntar para o professor Ferreirinha acerca dessa questão da evolução. Por quê? Porque algo para evoluir precisa existir, logicamente, né? E para existir tem que ter uma causa, ou será que a metafísica está errada? Porque a metafísica diz que do nada, nada surge. Então, mesmo para evoluir, é preciso que haja uma causa anterior. Né? Aí tem a questão do evoteísmo, macroevolucionismo, microevolucionismo e tal. É lógico, eu acredito nessa questão da evolução das espécies, mas sem entender que essas espécies evoluem para se tornarem outras espécies, né? Tal como eu assisti até uma live do doutor Tassos, né? Na Arca de Noé não entrou um casal de pitbull, um casal de pincher, um casal enfim, de pastor alemão, entrou um casal de cães. Então, existe toda essa questão, né? Exatamente. Mas... Exatamente. E o seu DNA... Sim, pode perguntar. E aqui, nessa pergunta, eu quero deixar para o senhor falar para a gente mais acerca desse macroevolucionismo, que, se eu não me engano, é a tese defendida, né, pela maioria dos cientistas, é a macroevolução. Né? Essa macroevolução, essa teoria da evolução, ponto, ela é provada cientificamente? É com o senhor. Vamos lá. Primeiro, eu quero linkar a fala do nobre Licurgo, com muita precisão e muita maestria, até porque é um homem gabaritado para tal. Ele fez uma alusão aí em relação à diferença entre Big Bang e teoria da evolução. Big Bang trata da cosmologia. Teoria da evolução vai tratar das espécies, vai tratar de como as espécies evoluíram. Vou deixar isso muito bem claro para os ouvintes que nos ouvem. E ele falou da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. E olha só que coisa linda, que coisa linda. Você tem a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia. Esta lei vai dizer que a quantidade de energia inicial em um processo, ela não será maior no final desse processo. Ou seja, a energia não se multiplica, a energia não se cria. A energia, ela se transforma, mas ela não se cria. Então, quando você parte desse ponto de vista, isso aqui falando de Big Bang. Quando você parte para essa lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, isso significa dizer que, para um universo ordenado, organizado, a quantidade de energia essencial para tal existia no primeiro momento da existência desse universo. Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que a energia, o organizado parte para o desorganizado. Ou seja, embora essa energia ela não se multiplique nem se diminua, mas ela se dissipa. Ela se dissipa durante o processo. Então, as coisas perdem energia. Aí você vai ter, dentro dessa energia total, vamos pegar essa energia total lá da primeira lei, do processo inicial. No final do processo, essa energia permanece total, só que você vai passar a ter energia não mais aproveitável, energia que não mais pode ser utilizada. Ok? Ok. Isso faz com que o organizado, devido à quantidade essencial de energia ali em sua origem, e essa quantidade de energia essencial vá se perdendo, não em quantidade, mas em utilização, vá perdendo a sua utilidade, esse organizado vai partindo para o desorganizado, que é a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Ou seja, minha barriguinha barriguda aqui, ela não era barriguda, ela era saradinha, ela era bonitinha, mas ela perdeu energia. A energia útil se perdeu e agora a energia inútil está aí no espaço de qualquer forma, não sei. Mas as coisas envelhecem. Assim, a própria teoria vai dizer que o universo já nasceu morrendo. Então, nós não temos algo que partiu do caótico para o organizado, mas nós temos algo que partiu do organizado para o desorganizado, que é o que nós vemos aí. Isso falando
Big Bang. Agora, para falar de macroevolução, que aí sim, nós estamos tratando a teoria da evolução propriamente dita, eu quero observar, vale observar, mestre Helry, alguns pontos. Primeiro, a pergunta é, a macroevolução pode ser provada cientificamente? Não, não pode ser. Por quê? Primeiro, o que é macroevolução e o que é microevolução? A evolução é um fato. A evolução é um fato. A evolução existe. Isso é fato. Isso é fato científico. Nós podemos ver isso nas bactérias. Pessoas que têm a bactéria cancerígena, nos primeiros dias, o antibiótico vai lá, combate, a pessoa jura que está bem, está cheia de saúde e tal, mas aquela bactéria vai evoluindo, se alimentando até do próprio antibiótico, e daí ela já começa a produzir resistência e a pessoa vai morrer. A bactéria evoluiu, mas a pessoa morreu de quê? Morreu de câncer. É a bactéria cancerígena que está ali, seja H. pylori, por exemplo, que está ali. Então, isso é a microevolução. Dentro do processo microevolutivo, as espécies se evoluem. No entanto, você não pode ter uma macroevolução. O que é macroevolução? Macroevolução é uma espécie evoluir para outra espécie, para outro tipo de espécie. Isso é inconcebível na ciência. A macroevolução vai frontalmente contra a lei da biogênese. Ela diz, a vida primordial, simples ou unicelular, representada pela ameba, se formou pela geração espontânea dos mares primordiais. Isso é o que diz a macroevolução. Que a primeira vida, a vida simples, ela surgiu dos mares, na chamada sopa primordial de Oparin, nos mares primordiais, nos mares primitivos, que foram se esfriando, elementos químicos foram produzindo ali a vida a partir da não-vida. Mas essa vida, que foi evoluída de uma forma macro, produzindo seres mais complexos, da simplicidade para a complexidade, até chegar aos seres humanos e suas complexidades orgânicas, por exemplo, os pássaros evoluindo dos répteis e um tipo de modelo macro, você tem problemas terríveis. Quais são os problemas? O primeiro problema que você surge com a macroevolução é que, como eu já falei no início da minha fala, a primeira vida não pode surgir da não-vida. O animado não pode surgir do inanimado. Então, você já tem um problema aí nessa teoria macroevolutiva de que tudo surgiu de um ser unicelular lá nos caudos primordiais, nos mares primordiais de Oparin, né, que foi o cientista responsável por isso. Segundo problema que você tem, a complexidade da própria célula em seres unicelulares, na ameba, por exemplo, quebra a ideia de vida simples dos macroevolucionistas naturalistas. O alfabeto genético, que é o ATCG, né, que é a linguagem, né, que vai produzir as informações, os nutrientes para a formação da vida, ela quebra completamente a ideia da vida espontânea. Por quê? Porque você tem aí um código genético inteligente, e esse código genético inteligente que vai fazer com que a vida exista, tenha origem na própria vida, dentro dessa formação, dessa transposição, digamos assim, ou produção, melhor falando, produção do DNA, todas as informações dentro do alfabeto genético, dentro do próprio DNA, RNA-M, RNA-T, que é o RNA transmissor, RNA mensageiro, para a formação polipeptídica, que é para a formação celular, formando os cromossomos que vão formar as células que, assim, vão produzir a suposta evolução. Se esta vida protótipa aqui, essa vida original, não passar as informações exatas para a próxima vida, você não vai ter uma evolução. Você vai ter uma degeneração. Você vai ter, na verdade, uma deformação. Para você ter uma ideia, eu quero chamar aqui o Richard Dawkins. Richard Dawkins, aí, um relojoeiro cego, ele vai dizer assim, olha só, falando da complexidade da vida. Todas as células animais e vegetais, cada núcleo contém um banco de dados codificado
digitalmente maior em conteúdo de informação do que todos os 30 volumes da Enciclopédia Britânica reunida. E este valor é para cada célula. Não todas as células em um corpo juntas. O total número de células no corpo de um ser humano é de cerca de 10 trilhões. Quando você comer um bife, você está desfiando o equivalente a mais de 100 bilhões de exemplares da Enciclopédia Britânica. Quem está falando isso? Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, ou seja, o relojoeiro cego. Richard Dawkins, 2013, página 18. Então, a complexidade da vida, da célula, a complexidade da célula, ela é tamanha, ela é tão inteligente que, na formação do próximo ser, você tem aqui um ser original. Vamos pegar aqui a primeira vida. Na produção da próxima vida, toda a complexidade química dessa vida primária aqui, dessa vida primeira, eu não vou falar primária, mas primeira, dessa vida primeira, toda essa complexidade precisa ser passada para a formação da próxima vida. Se assim não o for, não tem como a próxima vida ser uma vida saudável. Você vai ter degeneração, você vai ter problema de deformação. Ou seja, e ao invés de evoluir, ao invés de se adaptar, você vai ter uma vida deformada, uma vida degenerada e, consequentemente, a vida deixaria de existir. Então, dentro dessa macroevolução, você tem esses problemas seríssimos aí, que ela fere a complexidade da vida e ela fere também o processo de informação de uma vida para a produção de outra vida, fazendo com que uma possível macroevolução se tornasse, na verdade, uma degeneração da vida. Se a macroevolução existisse dentro do que nós temos hoje, na verdade, a vida nem existiria Maria, a vida deixaria, porque a macroevolução, e aí, se eu fui claro, mas não, é por aí. Okay, macroevolução e ciência são antagônicos, ou antagônicas. Uma resposta bastante polêmica e, né, cheia de detalhes também. Aí eu quero que os senhores que estão assistindo a live tirem suas conclusões. Eu compartilho desse ponto de vista também.